Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. A Barca, Padre Cesário Gabaraim.
Boa noite, meus irmãos, paz e bem a todos. A lição da noite de hoje é do livro Pão Nosso, por Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 65. Tenhamos paz. Tende paz entre vós. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorve a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Boa noite, queridos amigos da Casa de Isaac Lima. Vamos nos reunir agora para podermos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso guia e mestre. Pedir ao patrono da casa, do Centro Espírita Isaac Lima, que permita, Senhor, que nesta noite de hoje, reunido, possamos estudar um pouco mais dos seus ensinamentos. Que possamos juntos, Senhor, vibrando com o mesmo objetivo de nos aprimorarmos espiritualmente, de alimentar o nosso corpo espiritual. Que nesses instantes, o patrono da nossa casa, junto com os mentores de cada um de nós, possamos elevar o nosso pensamento e agradecer a Deus pela oportunidade que nos deu de conhecer a doutrina espírita, de fazer parte, Senhor, desse grupo religado a Ti, buscando se aprimorar cada vez mais, buscando o fortalecimento, o bom ânimo, a coragem e a alegria, Senhor,
mesmo nas adversidades. Obrigada, Senhor, por trazer até nós essa doutrina que conforta, que consola e que ensina a nos transformarmos e sermos cada dia melhores. Agradecemos assim a todos os ceareiros, espíritos envolvidos nesse trabalho do bem, os encarnados que se envolvem nessa casa para que esse trabalho continue sendo realizado. Assim, Jesus, que cada um desses trabalhadores, encarnados e desencarnados, recebam de Ti o amparo espiritual. Que o irmão que irá fazer o estudo na noite de hoje seja orientado pela falange de Isaac Lima e que seja feito sempre o estudo de acordo com aquilo que vai no nosso íntimo, que vai atender às nossas dúvidas, às nossas tristezas. E que possamos, Senhor, durante o estudo, sermos beneficiados com as bênçãos de luz e de harmonia que serão derramados sobre todos nós. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco nesta noite de estudo e reflexões. Nós hoje vamos estudar juntos o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, e algumas perguntas que vão, logo no início, falar sobre as provas da existência de Deus. As perguntas 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu vou iniciar com o livro de um irmão muito querido, né, para todos nós, para quem não conhece, Leon Denis. E ele fala no livro, que é belíssimo, um poema, né, escrito, O Grande Enigma. E ele fala na página 23, um pedacinho assim. Não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que o queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas, mares, que a tua morada terrestre te oferece. Por toda parte, a luz brilhante do dia, ou sob o manto constelado das noites, à margem dos oceanos tumultuosos, e assim, na solidão das florestas, se te sabes recolher, ouvirás as vozes da natureza e os sutis ensinamentos que murmura ao ouvido daqueles que frequentam suas solidões e estudam seus mistérios. É belíssimo, né, esse trecho. E uma outra frase também de uma religião também co-irmã nossa, né? Que é o islamismo, que fala assim: com efeito, Deus é belo e aprecia a beleza. Está escrito no livro sagrado do islamismo, o Alcorão. E a gente começa nosso estudo com mais a leitura de nossas perguntas. A primeira, número 4, Kardec coloca para os espíritos, né? Onde podemos encontrar
a prova da existência de Deus. E aí os espíritos nos respondem, né? E respondem a Kardec. No axioma, quer dizer, numa ideia, né, já aplicada no postulado, que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Na física a gente sabe, né? Todo efeito tem uma causa. Então, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. E a gente já começou falando, né, sobre toda essa parte que nós temos em nosso planeta, né, porque estamos aqui encarnados, e também temos fora do nosso planeta, no macrocosmo, né, que estudamos também, desconhecemos muito e muitas coisas, mas temos uma visão ainda limitada, sim, mas sabedora de algumas coisas. E, não muito satisfeito, Kardec bota um comentário. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa, né? O acaso. Então, quando os Kardec começou a trabalhar no Livro dos Espíritos, estava uma, vamos dizer assim, fase em que muitos materialistas, né, espíritos e criaturas, tinham ainda na religião também, né, espiritualista também, eles viam Deus como uma pessoa, eles personificavam, né, Deus, um homem de barba branca, um homem mais velho, um homem, e às vezes confundiam até com o próprio, a criatura, né, com o próprio Criador, confundindo Jesus com Deus. E aí, toda essa característica, né, de um homem mais velho, um pai punitivo, vingativo, personificado, né, tendo características humanas, físicas e morais, né, ele acolhia e privilegiava alguns filhos em detrimento dos outros filhos. Então, castigava. Então, vem Moisés preparar, de alguma forma, né, falando sobre o Deus único. Ele envia Deus, né, nosso Pai, nosso Criador, nos envia uma criatura, um espírito evoluidíssimo, né, que foi co-criador do nosso orbe, um arquiteto, e agora, né, passa a ser governador do nosso planeta e nos envia Jesus. E Jesus fala, né, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Então, ele coloca que Deus continua ainda a trabalhar. Deus é nosso Pai, né, maior. Muitos dizem uma força superior, uma força oculta, né? E fica para essas pessoas materialistas uma visão errônea, deturpada, né? Falando que Deus é vingativo, é punitivo, castiga. E por um bom tempo nós acreditamos nesse Deus. Mas chega Jesus e fala, né? Ele é nosso Pai. Ele é todo amor. Ele é perfeição. Então,
tira toda essa carga, né, materialista que estávamos acostumados e nos confundiam e nos traziam sentimentos errôneos, em parte, né, de Deus. Nós ficamos assim agradecidos a esse irmão que vem até nós, Jesus, né, e nos traz todas as leis divinas, nos exemplificando, né, colocando para nós toda essa parte da compreensão. Aí vamos, né, para a número 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Kardec pergunta. E os espíritos respondem que Deus existe. Simples, né, gente? Pois de onde lhes virá esse sentimento, se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Volta novamente, né? As questões físicas. Não há um efeito sem uma causa. Então, é um princípio inicial, né? Vamos dizer assim, porque a gente não tem, Deus não tem início nem fim, né? É até a nossa pobreza de linguagem nossa, mas é uma causa. Então, nós viemos, né, dessa causa. E essa intuição, né, que em nós é como a gente chama de instinto, né? Muitas comunidades dos povos originários, povos que a gente diz primitivos, selvagens, né? A gente vai falar também sobre isso na próxima pergunta. Já vem inato isso nas criaturas, esse sentimento, né, íntimo de conhecimento de que há algo mais, que nós conhecemos, né, e o reconhecemos e temos esse olhar, essa visão de Deus e divindade dentro de nós. Eu digo assim, que os povos indígenas, né, eles têm uma visão belíssima, é um cuidado extremo de respeito com a natureza. Então, respeito à obra divina, né? A fauna, a flora. Eles não... Certo, alguns, né, no início cultuavam, né, como deuses, que eles não sabiam, tinham ignorância, né? Mas, sim, de alguma forma, eles intuíam, né, que aquilo vinha de uma força superior. O trovão, as águas, os animais, né, a natureza, as árvores. Então eram sagradas e continuam sendo sagradas para esses povos. Então, quem somos nós, né, diante desses povos ditos selvagens? Nós estamos civilizados, entre aspas, né, mas destruindo. E, claro, com essa destruição nós estamos colhendo o que estamos plantando. Nós estamos vendo aí, né, as mudanças de clima, e tufões e furacões, né, essas coisas todas. Então, esse respeito a obra divina, né, esse cuidado, e identificar, né, esse Criador, é como se fosse um selo de qualidade, né, de perfeição. Eu digo assim, um exemplo, né? Nós temos irmãs que trabalham no SAPS, e quando havia
os almoços, né? A gente sentia o tempero de cada mão ali, né? Que trabalhou naquele alimento, além do amor, claro, né? E então tinha a organização também do serviço, né? Como era feito. Então eu já sabia quem é quem ali, quem fez cada coisinha. Estava a assinatura da pessoa ali. Ou não, né? A gente pode falar assim, assinatura de boa ou não, identificando, né? Então a gente tem que ser procurar ser o máximo, né? Não é a perfeição nesse sentido, mas fazer de bom grado, com amor, com carinho, identificando, né? Colocando a nossa assinatura, né? O nosso selo de qualidade nas nossas ações, né? Como uma letra bem desenhada, bem legível, né? Todos conhecem. Não, essa letra, eu digo que as pessoas às vezes falam comigo assim, essa letra é da Mônica. Então, porque já tem uma marca minha, né? Então, assim somos nós devemos, em nossas vidas, né, como espíritos, colocar nossas marcas, nossos selos de qualidade. Não deixando, claro, os selos de imperfeição. Vamos trabalhar nisso. E no 6 ele coloca assim, o sentimento íntimo, natureza íntima, né, da existência de Deus, que trazemos conosco, esse instinto, né, não seria o efeito da educação e produto de ideias adquiridas? Então, ele fala, né, não produto da educação, né, que nos dão, que desde criança a gente, né, coloca, né, pra gente, Deus, Deus, Deus. E os espíritos falam, né, se assim fosse, porque os vossos selvagens, né, os nossos povos primitivos, também teriam esses sentimentos. E aí os espíritos, eu acho interessante isso que eles vão colocando, né, umas perguntas, eu fico admirada, né, pois a pergunta é interessante e a resposta muito mais. Então eles colocam para nós, como a gente já falou, como assim, né, se alguns povos e comunidades até primitivas não têm essa educação formal, né? E de escola, universidade, de religião, né? E ciência. E eles também têm esses instintos. Então, aí nós vemos, né? Nós somos a centelha divina desse Criador. Nós compreendemos Deus, né, quando a gente tem empatia perante os nossos irmãos, né, de jornadas, encarnados e desencarnados, né? E quando transmutamos essa empatia em amor. E Kardec coloca, né, não satisfeito, ele coloca aí no comentário. Ele diz assim, se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria. Então, ele falando, não é, né? Não estaria para todos, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Então, todos deveriam ter um ensinamento igualitário, né, para saber ter essa intuição divina, esse produto, né, entre aspas, da educação. Então, Deus, ele é, mas se diz, nosso Pai, e nós somos parte, né? Fazemos parte, é como se passasse, né, geneticamente, biologicamente dizendo, né, essa fagulha, essa centelha, né, do Criador em nós. E aí ele coloca assim,
toda sabedoria vem de Deus, todo amor parte de sua magnânima personalidade. Né? Então, esse aqui é um texto, uma parte de um livro também, de comentários sobre o Livro dos Espíritos, de Miramês, e ele fala que a educação nos estimula para as coisas mais nobres da vida. Sabemos disso. No entanto, ela é gradativa, de acordo com a nossa evolução espiritual. Uns assimilam mais, né, por meio do estágio que a gente faz, né? Nós nascemos, às vezes, em situações diferenciadas, temos acesso às escolas, outros não. Então, de acordo, né, a gente consegue despertar isso em cada criatura. E a consciência de cada alma seleciona o que recebe, como produto do meio em que vive. Olha só. E dá condições à inteligência para que esta se amplie os valores na pauta de sua existência e recusa o que não lhe serve por condições que já atingiu no avanço espiritual. Aqui nós estamos falando, né, de toda essa nossa carga de sentimento intuitivo que a gente recebe, né, agindo corretamente ou não. A nossa famosa consciência. Então somos centelhas divinas, somos presença de Deus em nós e nos emocionamos, gente. Não, acho que todos, né, se emocionam ao apreciar a obra divina, a natureza. Eu digo assim, até do macrocosmo, né, ao microcosmo, né? Nós sentimos que fazemos parte de algo maior. Um exemplo que eu tenho, acho muito bonito aqui nós, né, cariocas, temos, não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas em alguns verões, né, na maioria deles, as pessoas que estão na praia, isso no Arpoador, começou, né, dizem que começou lá, sentam, né, e ficam esperando o pôr do sol. Quando o sol se põe, as pessoas começam a aplaudir. Vai ter palma mesmo, né? Então, ali é uma reverenciando mesmo, né? O dia, a vida, o sol. Olha, é uma coisa muito bonita que nós fazemos e devemos continuar. Então, vamos lá, continuando aqui. No 7, poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria, falando novamente do materialismo, né? As propriedades íntimas da matéria, né? Inércia, massa, volume, elasticidade, né? Divisibilidade, todas essas coisas. Física, né? Aí os espíritos falam assim, mas então qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Novamente uma coisa simples, né? E Kardec coloca um comentário. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria, né, seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Simples, né? Matéria é efeito. Ok? Então ele continua. Número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? E a gente pergunta, né? O que é o acaso, né? O nada seria. E os espíritos são assertivos. Outro absurdo,
Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Eles colocam, como eu falei, nada. E Kardec comenta: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Então, Miramês fala assim: o respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia, como uma oração de agradecimento por tudo que recebemos do seu imensurável amor. E esse ato nos colocará mais próximo da sua ação benfeitora. Então, ele coloca ainda, né? Esqueçamos-nos do nada, lembremos-nos do tudo, esqueçamos-nos da inércia, lembremos-nos do trabalho. Trabalhando, esqueçamos-nos do ódio e abraçamos-nos, vivendo o amor, porque essa disposição à verdade nos garantirá a paz espiritual e a alegria permanente no coração. Esse é Miramês, né? Colocando seus esclarecimentos. E, né, mais do que isso, a gente lembra, né, da parábola do filho pródigo. A gente sempre, quando fala sobre essa parábola, né, relembrando, a gente pensa nos filhos, né? Naquele que deixou a casa, né, do pai e foi ao mundo e voltou depois, né, sem nada. E aquele outro que ficou com o pai. Então a gente pensa nos filhos. Mas essa parábola fala do amor desse pai. Quem era esse pai? Era Deus, né? Esse amor do pai para conosco. Então Deus, ele é todo amor. E mesmo a gente não tendo a compreensão dessa natureza íntima, né, que ainda é tão distante e nossa pobreza de linguagem ainda e sentimentos ainda não alcança, né, nós podemos e sentimos em nossos seres esse instinto, né, essa centelha que tem em nós, mesmo ainda imperfeitos, né, e em evolução. E esse é o caminho. Deus quer isso, né? Então, através do progresso, através do nosso esforço, do nosso autoconhecimento, esse verdadeiro autoconhecimento, né? Essa busca dessa nossa evolução espiritual, que nós nos aproximaremos e vamos nos aproximando do Pai, de Deus. Então, lembra essa parábola é muito bonita, porque ele diz, né, que o pai, né, ele vai sempre, ele estava ali pronto, sempre esperando, aguardando o filho. E quando o filho volta, ele abraça, ele beija, ele diz, tá, você voltou, né? Então, Deus, né, aqui é uma via de mão dupla. Deus está nos buscando o tempo todo, dizendo, olha, eu estou aqui, de braços abertos, né? Então, que nós tenhamos não mais esse orgulho, esse egoísmo, né? Que vem aqui na pergunta 9, e vai encerrando. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema, superior a todas as outras? Aí vem falando do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Aí os espíritos falam assim: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem,
vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. E Kardec ainda coloca comentário. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, todas as nossas criações e progresso, né? Essa inteligência tem também uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo que o homem a designe. Força oculta, força superior, Alá, Deus, Pai, Oxalá, né? Tantas outras denominações de Deus. Mas Ele é único. E Ele é nosso Pai. Então, tenhamos esse respeito, trabalhemos esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho, né? Porque estamos aqui agora praticamente, né, numa prova final, em plena pandemia. E a lição que a gente está vendo, né, que devemos aprender é isso. Deus está conosco. E devemos olhar os nossos irmãos, o nosso próximo, amando-o também, né? Deus não privilegia nem a um nem a outro. Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele é bondade. E então, devemos aprender também agora, né, o bem coletivo. Se eu estou bem, mas o meu outro irmão não está, eu não ficarei bem totalmente. Eu tenho que buscar, né, olhar ao meu redor, ver o que está acontecendo, abrir os meus olhos, ver que todos nós somos filhos de Deus, homens, mulheres, crianças, idosos, animais, árvores, mar, né? Tanto céu, estrelas, planetas, somos todos irmãos, filhos desse único Deus. Então, meus irmãos, corramos nós sem receios, né? Como esse filho que volta sempre para os braços e o seio de nosso Pai Criador, pois Ele é puro amor. E para a gente encerrar, eu vou contar uma historinha que a gente sempre contava na evangelização, quando falávamos sobre as provas da existência de Deus. E é retirado do livro Pai Nosso. Foi editada pelo Espírito Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E diz assim: conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste
pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pelas marcas do ourives. O empregado sorriu e acrescentou. Quando ouves passo de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada de multidões de estrelas, exclamou respeitoso. Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Neste momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Meus irmãos, ontem, antes de fazer esse estudo, eu olhei pela janela do meu quarto e a lua estava belíssima, com estrelas, o céu estrelado. Olhem para o céu, abram suas janelas e orem. Muita paz a todos. Boa noite a todos e todas, que nesse momento de oração possamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos vivos, de estarmos vivas, de termos saúde, de termos um teto. Agradecer pelas dificuldades que encontramos em nossa existência, que nos faz refletir na nossa conduta perante a vida. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia nos momentos que mais necessitamos, que possamos sempre ter em mente que Deus está conosco, apesar do momento de escuridão que nos encontramos. Que possamos enxergar essa luz que é o nosso Pai e que ilumina a nossa caminhada. Que possamos ter um final de semana, um início de semana repleto de paz, de amor e de alegria. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Herança de Alan Filho.